Muito boa noite, caro telespectador. Com Tomás Vera Mário aqui estamos para trazer-lhe mais um programa Pontos de Vista. Boa noite, Tomás. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado. Muito bem, vamos então ao fato da semana. Tomás Vera Mário escolheu por estes dias estreia do filme Geração da Independência. Tomás? Muito boa noite uma vez mais. Com efeito, esta quarta-feira foi a estreia um filme com o título Geração da Independência, um filme de Sol de Carvalho, que retrata a ação daqueles jovens que, não tendo ido à luta armada de libertação nacional, porém receberam os gloriosos guerrilheiros de 25 de setembro e aceitaram o desafio de semear as primeiras sementes de Moçambique independente, recebendo os desafios da independência recém-chegada. É um filme que nos traz uma parte muito importante da nossa história, do Moçambique pós-independência até talvez 5 anos depois da independência, o que aconteceu em Moçambique, em Maputo e em outras partes do país, o que estes jovens, na sua maioria, estudantes universitários que interromperam as faculdades e acolheram a causa da independência, assumindo responsabilidades muito acima da sua preparação técnica, alguns surpreendidos por nomeações totalmente inesperadas para cargos muito altos, até ao nível ministerial. E, sobretudo, a crise que se seguiu logo à independência de Moçambique, quando fomos proclamar as sanções contra a Rodésia, apoiando o Zimbábue para a sua independência, e as consequências que disso advieram, as longas bichas, as carências. Sobretudo, talvez valha a pena mencionar a resiliência que esses jovens tiveram no meio de tanta dificuldade que seguiu a independência. É uma geração que acolhe e forma aquela que é mais falada, a geração 8 de março. Portanto, aquela que medeia entre 25 de setembro e 8 de março. É um filme que nos traz uma parte da nossa história que não é muito mencionada, porque a seguir houve a Guerra dos 16 anos e não tivemos tempo de pensar naquilo que se passou. Então, queria felicitar por isso o Sol de Carvalho, por este rastreamento da nossa história. É ele que, lado a lado com Destino de Azevedo, tem, através das câmaras, registrado partes da nossa história. Aconselhava muito que os mais novos vissem este filme para verem o entusiasmo com que a independência foi recebida, o voluntarismo que esses jovens tiveram, que abandonaram tudo. Alguns até tinham pais portugueses que foram para Portugal, eles decidiram ficar em Moçambique porque havia um sonho de um país próspero, de justiça social, de igualdade racial. Havia todo aquele voluntarismo que o filme procura exprimir. É pena para mim, eu acho que podia o filme expandir-se muito para lá de grupos de Maputo, porque essa geração também esteve nas províncias, como é óbvio. Talvez não fosse possível tecnicamente, mas está aí a história registrada. Queria destacar isso como facto da semana e dizer aos jovens para virem o filme e perceberem muito bem, de facto, como é que se construíram os alicerces logo a seguir a nossa independência deste país que é Moçambique. Muito bem, Tomás, até porque a independência nacional é um dos nossos temas, tendo em conta que esta segunda-feira assinalam-se 43 anos de independência. É um dos tópicos. Sim. Os outros 4 que elencamos para hoje é o adiamento da sessão extraordinária da Assembleia da República, a comunicação do governador do Banco de Moçambique, o atentado contra o presidente do Zimbábue e os novos ataques em Cabo Delgado. Em termos de hierarquia, vamos começar com o adiamento da sessão extraordinária na Assembleia da República. Portanto, na quinta-feira, a Comissão Permanente da Assembleia da República anunciou o adiamento desta sessão. Queria discutir essencialmente as propostas de leis eleitorais no contexto do pacote de descentralização. O adiamento deveu-se a uma colocação da Frelimo, que condiciona o avanço da aprovação do pacote de descentralização ao desarmamento da ARNAM. A minha primeira pergunta, Tomás, faz sentido que esta colocação seja feita hoje,
quando tudo indicava que o alinhamento da agenda era que primeiro se discutisse, se aprovasse a descentralização e em segundo lugar vinha o desarmamento e reintegração dos homens armados da RENAM. Bom, do ponto de vista apenas de luta política faz sentido. Faz sentido que um partido que queira reciprocidade em alguns objetivos coloque na mesa condições. Neste caso, a condição é a conclusão do pacote de descentralização não pode avançar sozinha sem que a outra questão seja conclusa. Até porque não faltaram, ao longo do processo, vozes que entendiam que devia ser o contrário, que devia se começar pelas questões militares. São as questões que se arrastam por muito e muito tempo e como que condicionam a democracia moçambicana, tornando-a uma democracia atípica, em que temos um partido que está, por um lado, no parlamento, por outro, no mato, a fazer a guerra. Então, é uma situação realmente esdrúxula, estranhíssima, aquela que nós temos sustentado ao longo desses anos todos. Do ponto de vista de reciprocidade, o que eu até referi aqui há 2 domingos atrás, era que assim que a Constituição da República foi revista pontualmente por ação muito persistente e consistente da Frelimo e do seu presidente da República, Filipe Nyusi, era de esperar que a RENAMO desse um sinal de reciprocidade. Também respondesse com o mesmo afinco, com a mesma abertura às questões pendentes. Se a bancada da Frelimo no Parlamento entendeu que não poderia avançar mais com este pacote, é porque certamente as questões militares têm um atraso. Só pode ser por isso, tem um atraso, se calhar inaceitável a esta fase do processo. Eu acho que o pressuposto era que a conclusão do pacote de descentralização fosse premiado por um avanço significativo das questões militares, ainda que não fossem fechadas, mas que houvesse um avanço irreversível do processo. Creio que esse avanço não ocorreu. Mas não havia a ideia geral de que cada um dos temas era independente um do outro, no sentido de que a descentralização avançava sozinho e também o pacote de descentralização também avançava à parte. Como a RENAM veio dizer na conferência de imprensa que está surpreendida. Como eu digo, se havia separação dos processos, não se pode dizer que havia a ideia de que um concluía-se mesmo que o outro não avançasse. Okay. A separação quer dizer que são processos que se discutem em momentos em sedes diferentes, mas provavelmente e muito claramente não poderiam, porque reparemos em toda a gênese desse processo. O processo de descentralização que hoje avançou muito, como é que ele emerge? Emerge por contestação da RENAM nas eleições de 2014. E, portanto, a RENAM começou por querer um governo de gestão, passou disso para governar as 6 províncias que diz ter vencido, evoluiu para a questão de centralização. E apoiou as reivindicações dele através de armas no mato. Portanto, a separação é apenas formal. No fim de contas, é o mesmo assunto que está em discussão. E eu entendo que, em luta política, isso faz-se. Agora, aquilo que pareceu também algum desfazamento, a bancada parlamentar da RENAM, desde que ela não se pode pronunciar e está surpresa que a bancada parlamentar da Frelimo assim o tenha feito, visto que esta bancada não está no processo das questões militares, mas no fim do dia a bancada parlamentar da Frelimo tem um presidente, que é o mesmo presidente da República. Exatamente. Portanto, a separação é apenas formal. No fim do dia, é o mesmo partido político que está a dirigir os 2 processos. Então, eu acho que, independentemente da separação ou não dos processos, eu acho que faz sentido que se encerre essas questões militares, não nos mantenha reféns de um processo que já se arrasta há muito tempo. Porque, se não houver problemas, então que se avance com esta questão militar e se volte ao Parlamento e se feche os 2 processos em simultâneo. Se não houver dificuldades, então não vejo qualquer problema que se avance assim. Agora, pode-se perguntar, o que pode acontecer se, entretanto, a RENAM não avançar com aquilo que me parece ser a reivindicação da outra parte, questões militares.
poderemos pensar em ir a eleições com as leis antigas? Eu penso que, em princípio, já não podemos, porque seriam inconstitucionais. A Constituição foi revista, a revisão foi promulgada e, portanto, não há mais espaço de se pensar que podemos ir a eleições com o velho pacote, porque este pacote já é inconstitucional, portanto, não há retorno nesse aspecto. É preciso que se avance, aprovando-se as leis que se harmonizem com a revisão constitucional, sem o que não pode haver eleições. Então, digamos, estamos num ponto crítico do processo e é preciso aí que haja, digamos, reciprocidade das partes, porque também nós caçamos, houve quem criticou o presidente Nyusi, dizendo que ele, ao avançar assim, estaria a passar um cheque branco a Renamo, porque a Renamo poderia, no fim, não desarmar. Não desarmar, exato. E ficaríamos reféns desse processo. Então, há uma questão séria que tem que ser debatidas e verificar que realmente não se pode pensar que o governo e a Frelimo, na sua bancada parlamentar, avancem de forma unilateral e incondicional, enquanto a outra parte não der sinal de que vai corresponder com a mesma energia ao avanço da outra parte. Tomás, tocou num ponto essencial em relação à liderança do diálogo. Quem está a liderar este diálogo é o Presidente da República, que semanalmente nas visitas às províncias ou em outros eventos onde participa, faz uma atualização deste diálogo. Sim. E nessa atualização, nessas intervenções do Presidente, nunca transpareceu a ideia de que havia um ponto de discórdia, de que o pacote de centralização estava condicionado ao pacote do desarmamento da Renamo. E vimos a bancada de forma tão clara dizer que as coisas não avançam como estão. O que isto significa? O Presidente dá faz um discurso muito otimista, muito tranquilo, de que as coisas estão a correr normalmente. E a bancada na quinta-feira, de forma surpreendente, digamos assim. Eu penso que não foi assim tão surpreendente. Se lembra, o Presidente, na visita à Zambésia, nomeadamente em Marromeu, ao falar para jovens, exprimiu essa preocupação de que estou à espera que me tragam a resposta os novos líderes da Renamo. E é a primeira vez que ele falava com um tom de que as coisas não estavam a avançar, de modo que era previsível, de algum modo, que pela primeira vez o Presidente exprimia alguma preocupação sobre a falta de avanço. Isto pode significar, provavelmente, que a Renamo, na sua nova liderança, ainda está a se socializar. Está a se informar, está a se harmonizar com as suas bases, ainda não encontrou talvez um conforto necessário para dizer vamos nesse sentido. E, portanto, pode ser também uma pressão do Partido Frelimo e do seu governo dizer à nova direção, por favor, não nos façam perder mais tempo e se aquilo que se foi combinado com Afonso da Câmara corresponde à posição do Partido Renamo e não do indivíduo, a morte do líder não pode bloquear o processo. Porque se supõe que as posições que Afonso da Câmara defendia eram posições que exprimiam a posição do partido. Então não pode haver novidades que bloqueiem a nova liderança se é assim que se deve conceber o processo, que é um processo de um partido e não do indivíduo, que ao morrer terá morrido com o processo. Não se pode aceitar isso num Estado como o nosso, não é verdade? Tomás, não terá pesado aqui mais a ideia, como levantou, de se estar a passar um cheque em branco a Renamo, com o risco de, depois de aprovado o pacote de centralização, existirem dificuldades ou bloqueios para o desarmamento. Isto não terá sido significativo? Não, Boaventura, é público, houve setores na Frelimo mesmo que questionaram sobre se até onde vamos avançar com este processo da centralização sem garantias efetivas de que a Renamo se vai desarmar. Houve setores que, de forma muito pública, assim se pronunciaram. De modo que não é de estranhar que num certo momento o Presidente tenha querido equilibrar dentro do partido essas posições, dizendo o seguinte, bom, nessa altura nós já estamos na reta final de um pacote, vamos ver se, antes de o fechar, também avançamos com outro pacote. A Renamo não pode esperar que o governo, de forma unilateral, avance sozinho com os processos e a parte dela fique eternamente para trás, porque o risco de se aprovar o pacote legislativo como estava
e a Renamo ser renitente em desarmar-se, não pode ser excluído. É um risco real. E aí penso que é voz consensual que já basta, não é? Já basta. Já basta, quer dizer, são muitos anos que estamos arrastando-nos com esta questão, desde o presidente Chissano, presidente Buza, agora o presidente Nyusi. Eu acho que chegou a altura de finalmente premiar este esforço muito claro do presidente Nyusi de que temos que ir a uma paz efetiva e não mais com subterfúgios. Repito, se não há problema, por que não se fecha o processo? Que se feche o processo e se avance para o Parlamento e se faça a revisão legislativa para adequá-la à revisão constitucional e se vá às eleições de outubro, porque não há mais tempo que falte até outubro. Tomás, estamos todos lembrados que no dia 23 de maio passado, de pé, com fortes aplausos, abraços, as 3 bancadas deram uma conferência de imprensa após a aprovação consensual. Foram todos os deputados, 234 na altura, que aprovaram a revisão pontual da Constituição, que era o passo decisivo para o resto. Exatamente. E, afinal de contas, ainda havia este desentendimento. Acho que essa aprovação unânime foi para rever a Constituição, considerando que as questões militares eram um processo paralelo, mas separado deste. E este processo estava nas mãos dos 2 líderes, mas parecia que estava conduzido também com a mesma celeridade, com a mesma facilidade com que o outro processo foi avançado. Se a bancada parlamentar da maioria decidiu paralisar o processo no Parlamento, é porque há sinais de que o outro processo não está a avançar como previsto e, portanto, é preciso esperar, sob o risco de que realmente se dê a ideia de que a bancada parlamentar ou que o governo está, de facto, a dar um cheque em branco ao adversário. Em termos negociais, é assim que se faz, é preciso reciprocidade. Ainda há pouco tempo vimos no Parlamento, quando foi a eleição de provedor de justiça, da primeira sessão, de forma inesperada, o provedor não foi eleito, porque a bancada da oposição retirou aquilo que parecia o apoio já garantido, mas assim que se avançou na revisão constitucional, o provedor de justiça foi logo eleito. Quer dizer que é assim, negocia-se com contrapartidas de ambas as partes. Não se pode esperar que uma parte apenas avance sozinha. É normal e é assim que se faz democracia. Há que negociar, há que encontrar contrapartidas e avançar-se junto e não esperar que a outra parte fique a ceder perpetuamente sem que encontre resposta da outra parte. E Tomás, qual é a sua análise a esta posição que a Renamo tem defendido, no sentido que é preciso criar uma fronteira entre o pacote de centralização e o pacote de desarmamento dos homens armados da Renamo, no sentido de que a descentralização é aprovada em sede do Parlamento, sendo que as questões militares são tratadas pelo Presidente da República e a liderança da Renamo. Mas o fim final, Boaventura, é o mesmo. O fim é que vamos a essas eleições pacificados. Vamos às eleições todos frescos e seguros, quer na parte legislativa, quer na parte militar. Então, o fim final é o mesmo. A separação é apenas processual, não é objetiva. O objetivo é o mesmo. É irmos às eleições de 2018 pacificados, harmonizados em todos os sentidos. Não se pode ir às eleições só com uma parte harmonizada sem a outra. Então, o fim é o mesmo. Podemos fazer os processos de forma separada, paralela, mas com o fim de que, em outubro, vamos às urnas com partidos civis, todos nós, em pé de igualdade, e não haver partidos que, no mato, têm militares e têm no Parlamento deputados. O fim é o mesmo. A separação é apenas processual, porque não se pode sentar na mesa e discutir as duas coisas no Parlamento. Mas isso não quer dizer que não haja comunicação, não haja contaminação até entre os dois processos. Há sim contaminação, não se pode separar. A separação, repito, é apenas formal, não é objetiva, não é substantiva, não é para o fim. O fim é o mesmo. O fim é o mesmo. Tomás, 2 questões. Tomás Vieira Amar tem experiência nestas matérias, cobriu como jornalista, na altura, a assinatura do Acordo Geral de Paz e acompanhou muitos avanços e recuos. Eventualmente, na próxima semana, podemos também ter avanços e recuos. Esta segunda-feira, de certeza, o Presidente, na Praça dos Heróis, vai dizer alguma coisa sobre este tema. A minha questão é, o desarmamento da Renamo sempre foi o ponto crítico. O Presidente Chissano não conseguiu desarmar a Renamo.
O presidente Guebuza, que fez bastante esforço, também não conseguiu. E agora temos este ponto crítico. Quais são os cenários que se podem levantar? Eu creio que, pelo tom que os dois líderes, incluindo o já falecido presidente da Renamo, davam a este processo, me dava a impressão de que a confiança que se criou a nível pessoal entre os dois líderes era um caminho aberto para consensos mais duradouros, mais efetivos. Havia um tom de discurso certamente muito mais amigável do presidente Nyusi em relação ao líder da Renamo e vice-versa. Parecia que é uma metodologia que poderia surtir diferentes efeitos dos anteriores efeitos produzidos. Segundo ponto, também há uma questão humana que se ter em conta. Essas pessoas, esses militares da Renamo, são pessoas já de alguma idade. Estão certamente cansados também de ficar no mato e querem um pouco ver a sua vida ir para frente, educar os seus filhos, ter oportunidades de desenvolvimento das suas famílias. Então, há muitos fatores e há um cansaço geral do povo sobre essas matérias. A população está apática em relação ao processo. E se o processo não avança, vamos ter uma abstenção muito, muito alta, nunca antes vista. As pessoas não estão mais disponíveis para esse debate de militares e militares ali. As pessoas querem ver um processo renovado, fresco, em que as forças têm um discurso novo. As forças políticas devem ir às eleições com propostas para este país e não, uma vez mais, discutir entre si. Você é isto, você é aquilo. Ninguém mais quer ouvir isso. Queremos ouvir o que é que vocês pensam de Moçambique no futuro. Por favor, dão-nos o nosso programa. Então, há um contexto social e político de desanuviamento geral, em que ninguém mais está disposto a discursos belicistas, nem de um nem do outro. Então, penso que o cenário que se pode desenhar é que rapidamente o novo líder da Renamo, ainda que interino, mostre sinais de que não há nada que possa contrariar a tendência que seu líder deixou, que é uma tendência para o desfecho do processo como deve ser, a reintegração social e reintegração militar dos resíduos militares da Renamo tem que ocorrer. Eu penso que não pode mais haver motivo para atrasar. Há uma fatiga dos doadores, do povo, do cidadão sobre essa questão, uma fatiga total e visível. Ninguém mais está disponível para perder tempo com esse assunto. Tem que ser fechado. Eu acho que quem está no poder percebe muito bem, talvez mais do que nós próprios, percebe que estamos todos cansados desse assunto. Muito bem, Tomás, vamos então passar para o nosso outro tema, que são os novos ataques em Cabo Delgado. Depois de mais ou menos 2-3 semanas sem notícias sobre esta situação, voltamos nos últimos dias a ouvir. A agência Lusa avança que na sexta-feira à noite houve um ataque de homens armados em Maganja, em Palma, que matou 5 pessoas e deixou 120 casas destruídas. Na quarta-feira, na aldeia de Limpandancua, posto administrativo de Chai, 7 mortos e 150 casas destruídas. Qual é a sua opinião? Começa a aparecer já ataques sistemáticos e permanentes, de alguma forma, estes tomates? Bom, infelizmente, essas notícias desfazem aquilo que parecia ser a tendência na semana passada, que era de alguma calmia generalizada. E o padrão desses ataques mostra mesmo a ideia de pânico, pela distância entre os pontos atacados. A de Macomia a Maganja é uma grande distância, portanto, quero dar a ideia de que podemos estar onde quisermos e espalhar o pânico por aquela região. E atacando pessoas que nada têm a ver nem com riquezas, nem com poder político, são pacatos camponeses que acordam de manhã com sua enxada para o mato para fazer a sua vida e vêm as suas cabanas queimadas de forma cruel. E agora o elemento de saqueamento a bens de consumo, o que também mostra o elemento de que essas pessoas procuram também alimentos nas aldeias. Realmente espalha o pânico. A tendência não foi de calmia como parecia ser quando aqui falamos no último domingo. Maganja e Mulhane são aldeias que estão não estão dentro do Duarte de Anadarko, mas estão afetadas porque Mulhane, por exemplo, é a aldeia que vai dar as machambas às pessoas que perderam terreno para assentamento.
Então é uma aldeia muito sensível. Manganja é uma aldeia da costa, da praia, portanto também vai ser afetada por infraestruturas importantes do projeto de gás de Palma. Então são sítios muito sensíveis que estão sendo agora atacados e espalha a ideia de que essas pessoas estão em todo lado. Mas como aqui dizíamos, podem ser só 6 pessoas que se dividem em grupo de 3 e se tiverem, e entram num chapa, como qualquer camponês que entra no chapa, irreconhecíveis, conversam normalmente com as pessoas, de repente descem no meio de uma estrada, metem-se no mato, onde alguém lhes dá uma arma e fazem pânico. Então, dá a ideia de que é muita gente, quando pode ser só poucas pessoas que, como eu digo, viajam no chapa normalmente, no chapa e no machimbombo e vestidos com roupa civil, ninguém suspeita deles e fazem o que fazem. E uma vez mais, a forma como as aldeias de Cabo Delgado estão arrumadas é uma forma muito fácil de destabilizar. São aldeias comunais, como aqui já falamos, não é como no sul em que as pessoas vivem espalhadas, ali vivem mesmo em aldeias, de modo que quando se incendeia uma casa, o fogo pega logo a 5, 6, 7, 10 casas de uma vez, então quando faz vento, pior ainda. Então é uma situação realmente que continua a ser preocupante e a sua disseminação, o seu afastamento para zonas longínquas umas das outras, dá a ideia de que é muita gente, pode não ser muita gente, mas também dá uma visão a quem defende as populações de como é de ser muito complicado acudir a grupos que se espalham pelo Cabo Delgado todo, de um ponto ao outro, e onde menos se espera, e onde não se pode esperar que haja polícias em cada esquina a prever esses ataques. Então, é só de lamentar que isso acontece, porque parecia que havia uma tendência de calmia, que afinal não se confirmou esta semana. Não havia. Tomás, o empresário Ahmad Kamal, que foi deputado da Frelimo nos anos 94, 99, deu uma entrevista ao jornal Savana, publicada esta quinta-feira, em que defendia uma ideia muito radical, que era de suspensão na exploração dos projetos de hidrocarbonetos como forma de devolver a estabilidade ao país. Ele até chamava estes de terroristas dos hidrocarbonetos, dando a ideia de que a forma de funcionar destas empresas, que até tem um orçamento para situações de terrorismo, é sempre assim em todo lado onde elas estão presentes. Acha que faria sentido esta ideia de suspender os projetos de hidrocarbonetos neste momento? Eu penso que, pronto, é uma espécie de um exagero deliberado do Ahmad Kamal. Ele não está, penso eu, que ele não está a pensar que isso seja possível de se fazer. Não é por aí. Eu penso que ele disse isso à letra. Acho que é uma expressão só de chamar a atenção em como estas questões de indústrias extrativas sempre trazem consigo um conflito. Sobretudo, aquilo que eu mais li na entrevista que ele dá é de que houve algum adormecimento das entidades do Estado perante avisos reiterados que foram dados atempadamente de que naquela região havia sinais de perturbação. E eu acho que isso sim é muito importante. Fala-se muito em conferências, em encontros de académicos, que de facto falta uma ligação com efeito entre os que fazem pesquisa, os que fazem estudos e os que fazem políticas públicas. Ainda não há um sistema através do qual o nosso Estado, de facto, faça uso dos estudos, das pesquisas, dos alertas, que são muitos e são feitos todos os anos nas universidades, em institutos de pesquisa, mas não se percebe bem em que medida é que o Estado cria um sistema tal que possa fazer o uso desses estudos e torná-los políticas públicas e efetivas, porque é muito repetido o discurso segundo o qual isto já foi dito, isto já foi avisado, mas parece que os que decidem ainda não encontraram uma forma de forma efetiva, fazer um uso devido dos estudos e pesquisas que saem nas instituições. Falamos muito agora, a própria SOICO
tem feito esses Mosefo é uma instância muito importante de debate de ideias, mas eu não sei qual é o sistema em que os que fazem políticas públicas absorvem esse conhecimento e o tornam em leis e ouvem as pessoas que pesquisam. Isso nos falta muito. Acho que é mais nesse sentido que eu leio o discurso do Amado Kamal, porque interromper não é assim que se interrompe, quer dizer, nós somos um Estado, temos uns compromissos assumidos com empresas importantes. O país pode ir a tribunal. Você não pode contratar, mas dizer que eu interrompo. Não é assim, quer dizer, nem se pode pensar nisso. Podemos muito bem ser pendis, o Estado ser processado por má-fé contratual. Não é? Quando você contrata, tem que contratar desde os preliminares com boa fé e com a ideia de que estou aqui como um Estado sério. Não se pode dizer, porque temos medo do terrorismo, interrompamos os contratos. Não penso que o Amado Kamal queria dizer isso. Acho que queria só chamar a atenção para um debate mais sério, na minha opinião, porque conheço, acho que é uma pessoa séria que não pode pensar que é possível se interromper os contratos de um dia para o outro, porque neste momento, por exemplo, há um consórcio muito grande de empresas que estão a reunir o capital necessário para financiar a LNG. Os 20 bilhões de dólares estão a ser mobilizados e são compromissos muito sérios que envolvem grandes empresas internacionais e companhias de seguros e, portanto, não me lembro que se aborde essa questão de que vamos interromper os contratos. Não. Exatamente, Tomás. Vamos então para o nosso outro tema, que é o atentado contra o presidente de Zimbábue. Vimos aquelas imagens que começaram a circular ontem, bastante preocupantes, e vimos que por pouco o presidente do Zimbábue podia ter sido atingido, podia ter sido ferido ou podia mesmo ter perdido a vida. Aquilo aconteceu em Bulawayo, segunda cidade mais importante de Zimbábue, tradicionalmente uma fortaleza da oposição. O presidente falou, disse que já ocorreram tantos atentados contra a sua vida no passado, de forma cômica até disse que já está acostumado. Disse também que são os seus inimigos normais. O que lhe parece? São as feridas do afastamento do Mugabe que ainda não estão saradas? É a oposição, e pelo local onde a bomba foi colocada, mostra claramente que devem ser agentes muito ligados também ao governo e eventualmente ao ZANU-FP. Eu penso que, por exemplo, Emmerson Mnangagwa conta com alguns adversários sérios. Primeiro, ele não está totalmente ilibado dos excessos de Robert Mugabe. Ele foi um homem forte de Robert Mugabe, teve pastas muito sensíveis nas ações de repressão no Zimbábue. Ele, próprio Mnangagwa, tem essa história de repressão. Nos períodos eleitorais no Zimbábue houve sempre muita morte e ele não foi disso inocentado. De modo que ele está consciente disso, ponto 1. Ponto 2, também entre os seus antigos camaradas da ZANU-FP que estavam aliados a Mugabe, ele ainda não fez as pazes totais. Ainda o Mugabe aparece aí, enfim, a resmungar, a dizer que aquele golpe é ilegal, é inconstitucional, e Mugabe ainda tem algum séquito atrás dele. Há um sentimento de traição em alguns grupos dentro do ZANU-FP. Apesar do discurso repetido de Mnangagwa, de que Mugabe é nosso pai, mas é um pai traído para alguns. De modo que não é muito comum no Zimbábue esse tipo de atos de violência contra o terror em público, não é? Tem havido mortes no Zimbábue de líderes, mas de forma mais sofisticada, menos pública. Então é inédito este tipo de ações. Se de facto ele era o alvo, é inédito. Mas também, finalmente, como bem disse, Bulawayo é o stronghold da oposição. Desde o ano 2000 que a ZANU-FP não ganha eleições em Bulawayo. Bulawayo é a central da oposição. Mas duvido muito que seja a oposição a fazer aquela operação. Eu acho que são os antigos amigos do Mnangagwa que, de um modo ou do outro, o veem como um traidor. Devem ser alas internas da ZANU que não se conformam com as mudanças, porque não é só mudança política, há muitas consequências econômicas e financeiras nas elites do Zimbábue.
que daí vão ter consequência na mudança. Há muita consequência econômica e financeira que ofende e fere muita gente com quem Mnangagwa colaborou ao longo desses anos todos. Então, eu acho que ele, como bem disse, está consciente de que tem muitos inimigos. Aliás, ele próprio, antes de chegar à presidência, teve que fugir do Zimbábue, teve que fugir e esconder-se a algures. E, portanto, ele terá que, enfim, cerrar as fileiras para a sua proteção, porque este é um aviso, me parece muito, muito claro, de que ele não está 100% imune, repito, quer mesmo das pessoas que, não sendo aliados de Mugabe, o veem como um carrasco que foi no momento em que estava aliado ao Mugabe. Era o braço direito, ministro da Segurança, ministro da Defesa, ministro da Justiça. Ele teve pastas sensíveis com o Mugabe, que o marcaram nas fases cruciais da repressão do Zimbábue. Então, ele também não é assim uma pessoa inocente porque derrubou Mugabe, não é por isso. Ele também tem a sua parte na repressão de Mugabe contra a população do Zimbábue em algum período. Tem sim. Muito bem, Tomás, vamos então falar da nossa independência nacional. Esta segunda-feira são 43 anos. Vamos falar dos desafios e perspectivas. Dividamos em dois lados, que são os grandes desafios que nós temos, o lado político e econômico. Em relação às questões políticas, que são aquelas que discutimos no princípio, a paz, a descentralização, o desarmamento da RENAM, quais são os grandes desafios que o país ainda tem pela frente? O presidente Filipe Nyusi visitou há pouco tempo Inhambane, incluindo Omuine. Na reunião com o governo distrital de Omuine, o presidente Nyusi ficou, a palavra é irritado, desapontado com a qualidade que viu nas respostas dadas pelos servidores públicos de Omuine perante perguntas que ele fazia de gestão de coisa pública. Viu que as pessoas com quem lidava não estavam preparadas para os postos que ocupavam e aparentemente branqueavam as respostas, dando-lhe números ou um contexto de preenchimento de espaços, mas que não dominavam, não sabiam responder. A pergunta sobre o que é que se passa com a sua localidade, como é que está o gado, como as escolas têm lá, como está a saúde na sua localidade, aparentemente as pessoas a quem perguntou não tinham respostas para essas perguntas. Houve comentários na mídia, nas redes sociais sobre aquele encontro, em que alguns diziam, pois, o presidente de facto está na linha certa, é preciso que as pessoas respondam pelos seus postos, não fiquem lá apenas à espera de salário. Mas outros diziam o seguinte, mas é preciso talvez ir um pouco mais ao fundo. As pessoas que estavam naquela reunião, com aqueles postos, têm preparação para responder aquelas perguntas que foram feitas? São pessoas com nível suficiente para responder aquelas perguntas? Elas próprias preveem que isso lhes possa ser perguntado? Ou seja, como é que você chegou ali, aquele posto? Qual é o critério da sua designação? Que competências você deve ter para estar ali, para poder responder essas perguntas? Então, há questões de processo, questões de raiz que aquele encontro para mim salientou. É que sempre falamos, como é que as pessoas ocupam os postos no Estado, na função pública? Qual é o critério? Confiança em quê? Confia o quê quando não é alguém? Então, eu acho que nesta independência que celebramos agora, para voltar ao teu tema, é tempo de refletirmos realmente se chegou a altura de cortarmos com o paradigma. Dizer o seguinte, vamos realmente atravessar essa fronteira. Vamos dizer o seguinte, vai para um posto aquele que prova de forma objetiva que pode fazer a função, sob o risco de havermos, porque eu suspeito, se o presidente subir no número hierárquica da localidade... Vai identificar as mesmas situações? Mesmas situações, vai até o nível mais alto. A pergunta é, como é que as pessoas chegaram lá onde chegaram? Não é a altura desse Estado realmente dizer assim, já chega de critérios subjetivos, chega de critérios que ninguém mais explica, definir competências claras, seleção das pessoas com base em competências e em base em concurso público, de base até o topo, porque realmente quem põe o Estado a funcionar é a localidade e o distrito, não é o Ministério.
E se lá na base não temos essas competências, não temos os processos qualificados, vai afetar em toda a cadeia, até o topo da pirâmide. Então, eu acho que, e calha bem que alguns dias antes comemorou-se o Dia Mundial contra a Corrupção, que é um discurso que, de tão falado, nossa sociedade perdeu conteúdo, combate a corrupção entre nós, perdeu conteúdo, parece um clichê, não tem mais. Por quê? Porque ainda não fomos ao topo da corrupção, ainda não fomos ao colarinho branco, ainda não fomos aos tubarões, ainda estamos no professor, no enfermeiro, no polícia, claro que faz mal à sociedade, mas é preciso que haja uma indicação de que estamos determinados. Dá aqui um exemplo, é preciso, parece que estamos a fechar de forma sorrateira, é preciso que o processo das dívidas ocultas seja fechado em tribunal em algum momento. É preciso. E só isso de facto pode dar um novo fôlego. Há um certo descrédito, as pessoas estão descréditos, não creem mais nas instituições. Estamos todos um pouco apáticos, uma sociedade apática, com desesperança. Eu acho que preciso de alguma lufada de ar fresco que dê um novo impulso aos moçambicanos para dizer assim, é possível este país crescer. Neste momento estamos todos um pouco paralisados com a situação, um pouco à espera de alguma coisa que aconteça, alguma ignição ao motor para arrancar. Então eu acho que esse caso do Umwini chamou a atenção e deve ser visto como um ponto de partida para discutir como é que alguém chega a um posto. As pessoas a quem perguntou, sabiam aquelas respostas? Podiam saber? Esperavam algum dia que alguém perguntasse aquelas perguntas? Sabiam que isso é possível? E podiam, e têm competência para o fazer? Porque ainda que agora despertaram, não sei se, com despertar, são capazes de amanhã responder. Isto é, se têm a base de preparação científico-técnica para poderem captar as competências que têm e responder por elas. Então, eu acho que o debate agora tem que ser um paradigma novo, exato, realmente que nos dê um fôlego, uma respiração nova na independência. Assim, este país é possível, mas penso que estamos todos em alguma expectativa. Exato. Há algo que nos falta, que paira no ar. Precisamos de ignição. Tomás aponta 3 pontos: a profissionalização da função pública, o combate à corrupção e as dívidas ocultas. E em relação às dívidas ocultas, acha que este é um dos maiores desafios que nós temos no país, do ponto de vista de combate à corrupção, no sentido de que qualquer discurso que é feito sem se resolver o problema das dívidas ocultas, não se está a fazer nada em relação à corrupção? Boaventura, vamos falar do caso do governador do Banco de Moçambique, que comunicou à nação sobre o estado da macroeconomia nacional. O governador do Banco de Moçambique, o Dr. Zandanamela, fala de dívida pública interna elevadíssima e continua imparável. Estamos nos 105 bilhões de meticais de dívida pública interna. Vem de onde? Quem é que a causa? Quem causa a dívida é porque não temos os parceiros de cooperação. E o Estado financia o orçamento através da banca comercial, emite o orçamento de tesouro. Então, é uma questão muito séria. Enquanto esse tesouro não se fecha, vamos endividar-nos até onde? A dívida interna pública é muito elevada, tá? 12% do PIB, é muito elevada. E, portanto, é consequência de que do dossiê das dívidas ocultas não fechado. Até onde é que essa nossa resiliência se vai aguentar? Até onde é que... Porque neste momento os bancos comerciais, o BCI, o BIM, o Barclays, estão gordos de contentes, porque estão a financiar o orçamento do Estado, o déficit do Estado. Por quê? Porque não temos os parceiros de cooperação de volta ao orçamento do Estado. Então, não estamos bem enquanto a questão não é encerrada e não sei até onde nós nos aguentaremos. Depois temos à frente eleições em cadeia, caríssimas. Como é que vamos sobreviver nesse contexto? Então, eu acho que nossa independência, nesse contexto, para mim, os temas de debate são esses. Okay. São esses. Tomás, estas são as medidas do lado político que têm que ser tomadas e judicial, no caso das dívidas ocultas. Vamos também aos desafios econômicos que
passam necessariamente pela indústria extrativa. Sim. O que acha que são aquelas linhas centrais de governação para que o país seja melhor nos próximos anos? Primeiro, já se disse, nós não nos podemos adormecer na indústria extrativa. Não é ela que vai, de um dia para o outro, alavancar o país. Tem um potencial muito enorme de nos trazer divisas e dar um boosting à economia, mas se queremos uma economia inclusiva e envolvente, de facto, não podemos esquecer daquilo que sempre dissemos: a agricultura é a base. A agricultura é a base, é a área que nos dá comida, que nos dá alimentos e mantém as pessoas ativas no campo. É a agricultura e também agora o turismo, cada vez mais ativo no nosso turismo. Mas tudo isso num contexto em que realmente as pessoas importantes estejam envolvidas. Temos uma tendência cada vez mais de uma economia que exclua a maioria, que exclua as comunidades, não só as exclui, como as violenta. Eu repito, as comunidades no campo sentem-se muito violentadas pela economia que nós temos. Os grandes projetos da agroindústria, indústria extrativa, desenvolvem-se violentando a comunidade local e, portanto, criando focos de violência no futuro. Então, é um desenvolvimento que nós estamos a abraçar, que é perigoso porque exclui as comunidades locais. Isto é uma questão muito séria. O turismo que nós temos nos parques nacionais é um turismo agressivo para as comunidades locais. Os agronegócios excluem as comunidades locais. Então, não penso que se pode continuar com esta tendência de agressão às comunidades locais, do seu afastamento contínuo. Veja só o caso de Tete, as minas de Tete, foram precisos 8 anos para a comunidade de Kapanga poder ser reassentada em luta solitária contra 3 empresas. Primeiro foi a Riversdale, depois foi a Rio Tinto, agora a CIVL. 8 anos, a comunidade andar de lado para o outro, sem onde viver, porque as 3 empresas não podiam fazer assentamento. E o Estado não estava lá. É preciso, além dos direitos humanos, fazer o forcing para que as empresas pudessem acudir às comunidades. Então, eu acho que temos muitos desafios econômicos, mas, para mim, o ponto central agora é um desenvolvimento econômico que seja mesmo inclusivo e não seja um desenvolvimento econômico que violenta as comunidades locais, porque esse, repito, é um risco muito grande que se espalha por todo o país. Há um grito de socorro das comunidades em como estão a ser afastadas, estão a ser agredidas, estão a ser colocadas como algo que está a mais no desenvolvimento. Não é só na questão da mineração, em muitas outras áreas. Então, penso que temos muitos desafios muito sérios na questão de desenvolvimento inclusivo e que tenha em conta as pessoas para as quais o desenvolvimento se destina, que é o povo e não o capital, o lucro mero e simples. Muito bem, Tomás, vamos então para o nosso último tema, que é a comunicação do governador do Banco de Moçambique. Dividimos em 3 linhas: o anúncio da quebra das taxas diretoras para aliviar os juros no mercado, a explicação do governador do banco em relação à demissão da comissão liquidatária do nosso banco e este último tópico que até já estava a desenvolver, sim. E vamos mesmo por aí, que é o soar o alarme que fez o governador do Banco de Moçambique em relação ao endividamento interno público. Até maio o endividamento tinha aumentado em perto de 10 mil milhões de meticais. O governador diz que esta situação começa a preocupar, sobretudo porque ainda este ano e no próximo ano entramos em ciclo eleitoral e a partir daí é muito difícil fazer a consolidação fiscal. O processo das dívidas ocultas tem um andamento lento e a minha questão é: quais são os cenários, Tomás Vera Marques, se levanta? Eu penso que porque a tendência que está a seguir, se formos olhar para os dados desde 2015, 16, 17, é crescente. Não há um risco de termos uma explosão do endividamento interno com prejuízo para a banca comercial? Claro que esse risco, se a tendência se mantiver, esse risco é real. Há um risco de saturação. Até porque o setor privado também está a ficar, digamos, sufocado, porque o Estado não está a pagar, está a dever ao setor privado, e o Estado continua a endividar-se na banca. Isto não é algo que possa nos trazer alguma tranquilidade. O governador do Mago foi muito claro sobre isso. E, portanto, é um alerta muito sério. E disse mais, diz que até há dívidas públicas internas escondidas, ocultas. Isso tudo é muito sério. É muito sério. E, portanto, que o governo está a rastrear
essa dívida oculta, que foi contratada, parece por empresas públicas ou empresas participadas pelo Estado, e, portanto, o cenário que se nos é colocado não é nada agradável, muito menos de se sentar sobre ele. Eu repito, tendo em conta o período de eleições que vem aí. É um período muito complicado, muito sensível, em que o discurso tem que ser de mobilização das pessoas para votarem, mas num contexto de, por exemplo, entre a dívida pública do Estado, inclui-se, por exemplo, a dívida aos professores, horas extras. É muita gente que espera que esse dinheiro lhes ajude na sua vida. E não há sinal de que isso possa ser feito tanto depressa quanto possível. Depois, outro aspecto que o governador mencionou, enquanto o Banco Central vai anunciando a baixa dos juros na sua relação com o Banco Comercial, o Banco Comercial, por sua vez, não baixa os juros aos credores. Então, é algo que continua sendo muito estranho em Moçambique, em que não se reflete a baixa do custo do dinheiro na Banca Central. O cidadão que pede dinheiro ao Banco Comercial continua com juros muito altos em relação ao juro que o Banco Comercial paga ao Banco Central. Então, o custo do dinheiro está muito desequilibrado aí. E não se sabe bem, eu não sou economista, não sei explicar qual é a razão disso, mas para o cidadão é muito violento que assim seja, porque o governador do Banco de Moçambique sempre afirma isso. E diz que não percebe também porque é que o Banco Comercial mantém os juros tão altos quando eles compram o dinheiro a custo mais baixo. Aliás, esta é uma colocação já antiga, mesmo nos tempos do governador Ernesto Gouveia, uns 4, 5, 6 anos, em que eram tomadas medidas para quebrar as taxas de juros, mas os bancos comerciais não correspondiam. Tomás, não acha que a taxa que é gerida pelo Banco Central, se calhar não é o elemento determinante para a constituição das taxas de juros pelos bancos comerciais? Só pode ser esse, mas um dos elementos pode ser esse, porque senão, em termos de lógica, não faria sentido. Porque se eu compro o dinheiro a quem compro a um preço X baixo, o que é que me custa baixar a quem me empresta a mim também? A lógica é esta. Sim, sim. Se não faço isso, porque não é de lá que vem um fator determinante. Agora, qual é o fator? Não sei. Mas também é estranho que o Banco Central também não saiba e reclame como nós reclamamos como cidadãos. Então, não sei de facto em que lógica nós nos encontramos, nós não somos especialistas de economia e não percebemos bem as mecânicas internas do sistema. Seja como for, se o Banco Central nos diz que está espantado, quanto mais nós, cidadãos comuns, ficamos também espantados com esse cenário. Então, eu acho que de facto há algo de muito anormal na nossa sociedade que para o cidadão comum é inalcançável, mas aqui a questão central que eu não queria perder de vista é de facto o alerta sobre o endividamento interno público. Do público, sim, que é muito galopante e continua porque o Estado não tem fundos, então cobre o déficit orçamental pedindo dinheiro ao setor comercial, ao banco comercial. Isto é muito sério porque é algo que não tem a previsão de quando é que termina. Só terminará, de facto, quando os parceiros de cooperação regressarem ao nosso apoio ao orçamento do Estado. O apoio que ainda há algum, mas não é direto ao orçamento do Estado, o Banco Mundial, ou outras organizações dão apoio a programas específicos, não ao orçamento geral do Estado. É aí que o Estado continua a pedir dinheiro emprestado à banca comercial para suprir o seu déficit e, portanto, um endividamento muito, muito alto ao nível também interno, somando, portanto, com a dívida externa que nós temos. Então, se voltamos a associar isto à nossa independência, podemos ter um quadro de uma independência muito, muito parcial, muito parcial. Bem, Tomás, um último ponto que o governador do banco levantou foi a explicação sobre a demissão da comissão liquidatária do nosso banco. Essencialmente é de que estava a ficar insustentável pagar os membros da comissão liquidatária. Eu imagino que sim, porque não sei quanto é que deve custar essa comissão, até porque quando a comissão recebeu o contrato com o Banco Central, tinha um prazo durante o qual deveria eliminar ou concluir o processo, não o fez e, segundo diz a comissão, colocou a hipótese da extensão do contrato em outubro do ano passado, não obteve resposta, nem que sim, nem que não. Então, eu acho que em termos processuais, provavelmente o meu Banco Central não foi muito eficiente, porque devia ter informado a Comissão Liquidatária
assim que pediu a extensão em outubro, dizer que a extensão não era possível. Porque o que se passou foi, numa só carta, o Banco Central diz que não estende o mandato da Comissão, ao mesmo tempo demite a Comissão. Olha, o termo demissão é um termo violento, é um termo que implica insatisfação. Quando eu demito, se havia um pedido de extensão do contrato e este não era possível, era só dizer, pronto, o Banco Central não estende o vosso contrato, e acabou. Logo, a consequência não tem mais função a desempenhar. Quando diz que demite, porque está insatisfeita com o trabalho. Então, não é tanto o tom da carta do banco, não é tanto em termos de a comissão é cara. Não, em termos de comissão não está... Transmitiu esta ideia sim, de que não está, até de incompetência desta comissão. Sim. Tanto, se fosse porque é cara, o tom não era demite. Não é, cessa as funções. Cessa as funções, porque não temos recursos para vos suportar, e ponto final. Mas quando diz demite é porque não está satisfeito com o trabalho. Então, acho que há elementos que... A comunicação falhou, que agora o governador diz que não era possível sustentar a comissão, compreendo isso, mas repito, não foi o tom da carta que foi à comissão, o tom não foi essa. O tom foi de que o trabalho da comissão não era satisfatório. Daí a expressão demite-se a comissão. Muito obrigado, Tomás. O nosso programa termina por aqui. Obrigado pela sua disponibilidade. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, o Pontos de Vista termina por aqui. Até o próximo domingo.